Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula do Grupo Jovem Luiz Sérgio, aqui no YouTube do Centro Espírita Casa do Caminho. Na aula de hoje, nós vamos conversar sobre a necessidade do trabalho, de acordo com as perguntas do Livro dos Espíritos, capítulo 3, Lei do Trabalho, as perguntas 674 a 681. Mas eu vou trazer aqui de uma forma mais dinâmica, um pouco mais conversada com vocês, para a gente falar sobre esse tema, trabalho, trabalhar, o que é trabalhar, qual é a necessidade do trabalho, como é que isso contribui para a nossa evolução material e espiritual. Mas antes, como sempre, vamos iniciar com uma breve prece. Eu convido você para, junto comigo agora, a gente fechar nossos olhos, elevar nossos pensamentos, acalmar nosso coração e pedirmos juntos a espiritualidade amiga, a Jesus, nosso amado Mestre, e acima de tudo a Deus, nosso Pai, para que hoje nós possamos entender melhor sobre a necessidade do trabalho, que possamos refletir em nossos corações como é que esse tema tem sido exercitado em nossa vida, pedindo sim para que todos esses que estão assistindo esse vídeo, Senhor, possam ser amparados, confortados e que ao final dessa breve conversa todos possam sair um pouco melhor do que quando iniciaram. Ser conosco hoje, agora e sempre, graças a Deus. Bom, então vamos iniciar a nossa aula. E aí, qual é a necessidade do trabalho? Pois é, gente, trabalhar é uma necessidade, e não só uma necessidade material, mas uma necessidade espiritual. Nós vamos falar hoje sobre isso. Trabalhar, a princípio a gente já pensa o quê? Pagar a conta, né? A gente tem que trabalhar porque a gente tem que ter dinheiro, porque a gente precisa comer, a gente precisa se vestir, a gente precisa ter onde morar, 100%. O trabalho hoje humano, né, de uma forma muito mais simples e material, serve a esse propósito. É uma forma digna da gente trocar o nosso serviço, o nosso esforço físico ou nosso esforço mental por dinheiro, e esse dinheiro vai servir para tudo isso que eu falei com vocês. Então, trabalhar é muito importante. Porém, eu sei que trabalhar também sempre traz esse peso e essa ideia de que trabalhar é exaustivo, de que trabalhar é cansativo, porque, de fato, ao nosso redor, quantas vezes a gente não vê, né? Nossos pais, nossa família, amigos, falando que, nossa, como eu tô cansado do trabalho, tem acontecido isso. Você vê, às vezes, seus pais chegando em casa exaustos depois de um dia inteiro de trabalho, porque, de fato, tem esse desgaste físico, né? Mas o trabalho, ele faz parte da nossa natureza humana, né? Desde civilizações muito antigas, antes de existir dinheiro, já existia trabalho, como essa forma de você emprega seu esforço em algo e você vai trocar por outra coisa que seja útil. Numa organização de uma comunidade, todo mundo tem o seu papel. E aí que a gente começa a entrar um pouquinho nessa visão espírita que quer ampliar essa noção de trabalho. Que o trabalho vai muito além só daquilo que você faz para receber o seu dinheiro. O trabalho é esforço útil. Aonde que você está empregando o esforço útil para você mesmo, para ajudar os outros, para contribuir pela sociedade. Como eu estava falando, em comunidades antigas, pensa em, sei lá, história da humanidade. Cada um tinha um papel, né? Tinha aqueles que iriam caçar o alimento, as pessoas que iriam cuidar de onde o grupo estava dormindo, que ia colher grãos, que ia cuidar das crianças, que ia cuidar do fogo, enfim, que ia cuidar dos doentes. Cada um sempre teve seu papel. Isso numa organização muito simples, porque faz parte da nossa natureza sermos úteis. Quando a gente está inútil, sem fazer nada, sem ajudar em nada, sem colaborar para nada, pensa bem como você se sente. Se você já experimentou algum momento assim, né? Algum momento que você passa um período que você se dá conta que, caraca, eu não fiz nada que preste, nem para mim, nem para os outros, começa a dar um incômodozinho, porque é uma lei
e uma lei divina que está, como eu posso dizer, inserida no nosso espírito. Nós buscamos e nos faz bem nos sentirmos úteis. Isso faz toda a diferença para o nosso espírito. É lógico que quando a gente vai falar um pouco mais de espírito, existem pessoas que ainda estão mais endurecidas, né? Assim como estão para a lei do amor, de amar o próximo, estão também endurecidos para a lei do trabalho. Mas, de novo, como uma lei, em algum momento, dentro da evolução, essa necessidade de se perceber útil, de se perceber trabalhando com algo que faça sentido, e eu não estou falando aqui de novo só de questão material, estou falando desse esforço de colaborar para a sua própria vida, colaborar para a vida do outro, para a sociedade, isso começa a brotar dentro dessas pessoas que estão mais endurecidas e ela vai evoluindo em cima disso. Porque se vocês pensam que quando a gente fala de evolução espiritual, que espíritos superiores, que de repente já estão, os mais evoluídos, estão totalmente livres da matéria, vamos dizer assim. Eles não precisam trabalhar para ter dinheiro, porque isso não faz parte mais da condição existencial deles. Mas você acha que eles não trabalham? Eles trabalham muito, porque é natural para eles servir e ser útil e fazer o bem, entendem? A gente até brinca que tem alguns livros espíritas que trazem para a gente a noção daqui no plano espiritual, aqui mais próximo. Quando a gente desencarna e vai para o plano espiritual, não os espíritos super superiores aí. Eles têm o que eles chamam de bônus hora. Alguns livros espíritas trazem essa informação para a gente. Que, de acordo com o seu trabalho lá no plano espiritual, você ganha o que eles chamam de bônus hora, que era como se fosse uma moeda de troca. E você pode usar isso para fazer algumas coisas úteis também para você. Sei lá, eu não lembro agora qual foi o livro que eu li, mas ir ao teatro, fazer algumas outras atividades que existe a condição de que você seja útil para que você consiga realizar essa outra atividade, como uma troca, entendeu? Então, assim, dentro da evolução espiritual, todo mundo busca ser útil, e isso é trabalhar, e agora a gente vai falar um pouco mais sobre isso, porque eu quero saber com vocês, provocar a reflexão em vocês. Como que vocês têm trabalhado? Como é que vocês têm sido úteis de alguma forma na vida de vocês e na vida dos outros, né? Porque se trabalhar para a espiritualidade é esse sentido mais amplo, todos podemos trabalhar, até os jovens. Isso não significa que é trabalho infantil, não. Aí não estou falando do trabalho de dinheiro. Estou aqui falando desse trabalho, por exemplo, como que você tem trabalhado pela sua casa, pela sua família. Como é que você tem colaborado, sendo útil com eles. Eu vou repetir essa palavra várias vezes porque eu acho que é a melhor palavra para dar essa ideia, complementar essa ideia do trabalho. Qualquer esforço que você faça, você está trabalhando e isso vai contribuir para a sua evolução espiritual. Você está colaborando com a sua família, mantendo o ambiente organizado, ajudando nas tarefas de casa, estudando na sua escola, se comprometendo com seus estudos. Você está trabalhando pelo seu desenvolvimento, pelo desenvolvimento do coletivo. Continuando ainda sobre essa ideia do trabalho, dentro da Casa do Caminho, além da evangelização, mas é um trabalho lá na evangelização, acordar cedo, ir para a aula, é um esforço útil também, né? Vocês estão indo lá, os evangelizadores estão indo trabalhar voluntariamente, mas trabalhar para ensinar sobre Jesus Cristo, sobre a doutrina espírita, é um trabalho. A gente convida vocês a trabalharem, por exemplo, no coral. É um trabalho diferente, né? Cantar, coisa boa. Mas é um trabalho, porque você vai estar empregando o seu tempo para aprender algo novo e dentro disso usar isso para o bem. A gente convida vocês a trabalharem sendo úteis para ajudar na limpeza e na organização do salão, por exemplo, né? Para não deixar nenhum lixo no chão, para que vocês recolham tudo antes de vocês saírem. A gente
pede para vocês trabalharem. Tem o trabalho dos jovens, aí os jovens mais velhos, por exemplo, que vão ao abrigo, não é? É um trabalho empregado de forma muito amorosa com aquelas crianças que precisam tanto de carinho, tanto de amor. Eu sei que tem alguns jovens também dos mais velhos, né? Os mais novinhos ainda não é a hora de vocês, mas os mais velhos que trabalham também no Grupo Alta de Souza, no trabalho, junto com um trabalho de assistência aos moradores de rua. Não preciso nem dizer nada, né? E é trabalho. Não estão recebendo dinheiro por isso não, porque não é esse o ponto. Acho que já ficou claro sobre o que a espiritualidade quis trazer pra gente sobre a necessidade de trabalho. A gente precisa trabalhar pelo nosso dinheiro porque isso faz parte da matéria, da terra. A gente só vive dessa forma. Então, por isso que a gente tem que estudar, trabalhar, se desenvolver, isso faz parte. Agora, o trabalho do espírito vai muito além disso e não tem nada a ver com idade. Então, só estou reforçando que quando vocês estão empregando a energia de vocês em coisas que realmente importam, vocês estão de acordo com a lei do trabalho. E no futuro, quando alguns mais velhos eu sei que já estão aí trabalhando de jovem aprendiz, de fato já ganham um dinheirinho, mas quando vocês forem mais velhos, aí sim, de fato, vocês vão trabalhar e aí vocês também vão se inserir nessa dinâmica de trabalho para pagar boletos, né? E falando nisso, nessa questão dos boletos, só para trazer mais uma curiosidade, hoje em dia tem muito mais pressão, né? Ah, que eu queria ser herdeiro. Eu queria ser herdeiro. Tá bom. Aí o que os espíritos falam sobre isso? Se você ganha amanhã na Mega Sena, fico milionário. Significa que você não vai mais precisar trabalhar de acordo com as leis espirituais? Não. Você pode até não precisar mais trabalhar por isso. Ok? Como existem pessoas que não precisam trabalhar por isso, de fato. Existem. Agora, o trabalho edificante para o espírito, trabalho útil, esse é indispensável e é visto até pessoas que não fazem nada pelo desenvolvimento de si mesmo e dos outros. Isso é bem complicado, isso é visto de uma forma muito ruim pela espiritualidade, porque aí você está fazendo o caminho inverso de tudo que eu estou contando para vocês. Então, a pessoa que não precisa disso, ela pode sim continuar trabalhando de outras formas. Projetos sociais, ajudar o próximo, ajudar no desenvolvimento intelectual das pessoas, ajudar outras famílias, sei lá, vai fazer qualquer outra coisa. Mas trabalhar ainda é essencial para o desenvolvimento espiritual. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado bem claro a explicação da espiritualidade sobre esse tema. Que vocês possam, diante disso, reforçar dentro de vocês o que eu posso fazer, ser útil como, ajudar com a minha força física de alguma forma, ajudar alguém a carregar um peso, se você é mais forte. Eu não sou muito não, mas se você quem sabe pegar um peso, ajudar alguém com mais esforço físico, ou se não é possível, Deus nos deu a nossa inteligência para que a gente possa também empregá-la para o bem e também é uma forma de trabalho. Que cada um possa pensar como eu posso colaborar mais com a minha própria vida e com a vida dos outros. Porque isso é uma obrigação moral, de desenvolvimento moral e espiritual que todos nós temos, tá certo? E fiquem felizes quando vocês se sentirem úteis. Isso é muito bom para o espírito. E sem esse senso de utilidade, as coisas não teriam tanto sentido. Mas lembre-se que você pode ser útil já com pequenos passos. Não precisa ser algo grandioso, para que, nossa, olha como... Não, uma coisa pequena. Às vezes, começando pelo básico, que você parou de dar atenção aí nesses últimos tempos, básico nos seus ambientes, né, dentro da sua casa, na sua escola, no centro espírita. Nesses ambientes você já começa a exercitar essa necessidade do trabalho para o seu espírito de uma forma muito, muito boa. Tá bom, meus queridos? Então é isso. Vamos encerrar com uma breve prece e eu vejo você na próxima aula. Um beijo para todos. Vamos comigo fechar os olhos novamente, pedindo a Deus a espiritualidade amiga, que possa estar conosco, nos acompanhar ao final desse vídeo, que possamos ficar bem,
possamos exercitar a nossa força, a nossa inteligência e aplicá-la para o bem, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Tchau, tchau.